Olá pessoal, nesse vídeo nós daremos continuidade ao assunto escalonamento da disciplina de sistemas operacionais. Vamos lá. No vídeo passado nós vimos algoritmos de escalonamento relacionados a sistemas batch. Na aula de hoje veremos sistemas interativos. Bom, sistemas interativos são aqueles que possuem como objetivo um tempo de resposta rápida às requisições. E para que essa resposta seja rápida, existe o critério da proporcionalidade, que é dividir o tempo de utilização da CPU de maneira mais justa possível, mais igualitária possível entre os processos, que nós chamamos de time sharing. E desse modo satisfazer as expectativas dos usuários. Existem alguns algoritmos de escalonamento que serão vistos, esses 7 que estão dispostos na tela: round robin, prioridade, múltiplas filas com realimentação, SPN, garantido, loteria e fair share. Veremos cada um deles com detalhes. Iniciando pelo algoritmo de escalonamento para sistemas interativos, round robin. Ele é antigo, ele é mais simples e mais utilizado. Ele é um algoritmo preemptivo, onde cada processo recebe um tempo de execução chamado time slice ou quantum. Nós já falamos a respeito disso. E ao final desse tempo o processo é suspenso e outro processo é colocado em execução. E o processo, lembrando que ele também é suspenso em caso de interrupção voluntária, né, ou interrupção ou então de um acesso voluntário a dispositivo de entrada e saída. Existe uma troca de contexto frequente, e aí nesse caso é importante analisar o tempo necessário para a troca de contexto, que é realizado pelo despachante, e o quantum. Existe uma proporção que deve ser analisada, que o tempo de troca de contexto deve ser muito mais rápido do que o tempo que o processo recebe para utilizar o processador. Senão nós começamos a ter uma perda de eficiência, onde o tempo de troca de contexto se leva mais tempo trocando os processos do que o processo tem para utilizar o processador, né? E nesse caso também, em round robin, o escalonador mantém uma fila de processos prontos, como nas outras metodologias que nós vimos. Temos aqui então o exemplo de round robin. Uma diferença com relação aos algoritmos que nós vimos no vídeo passado é que não existe essa linha de preempção. Em algoritmos que não são interativos, do modo batch, o processo ele é executado durante o tempo que ele quiser, ou ele pode se retirar voluntariamente do processador. Em algoritmos interativos existe a preempção, então o algoritmo será executado no processador durante um tempo. Ele pode sofrer preempção, ele pode também solicitar alguma ação ou operação de entrada e saída, ou ele pode ser completado. São os modos como ele se retira do processador. Em round robin, os processos são colocados em uma fila circular de prontos e executados um a um. Quando o tempo acaba, o processo é suspenso e volta para o final da fila, como nós já temos visto. E o outro processo, que é o primeiro da fila, é colocado em execução. Quando o processo solicita uma operação de entrada e saída, vai para a fila de bloqueados e ao terminar a operação, volta para o final da fila de prontos. Nós temos aqui um exemplo de como o round robin é executado. Temos 4 processos, tempo de chegada de cada um deles, tempo de execução. Nesse caso, o quantum é igual a 3. Então, o processo 0 chega em primeiro lugar. Chegou o processo 0. No instante 3, ele é retirado da fila. Então, quais são os processos em ordem dentro da fila? Nós temos o processo 1, que chegou primeiro, depois o 2 e o 3, que chega exatamente nesse instante. Então, o processo 1 é executado. O processo 1 é executado durante esse quantum 3. Então, existe o tempo de execução de cada um deles, né? Quando nós executamos o processo 0, o processo 0 ele necessita de um tempo igual a 5. Esse tempo igual a 5 do processo 0 agora equivale a 2, porque ele já consumiu 3 aqui.
Processo 1, ele tem somente 3 unidades para ser executado, então vocês vejam que ao finalizar ele não volta para o processador, porque ele já foi finalizado aqui. Então nós temos na fila agora o processo 2, com uma parcela de 8, então ele executa 3, ainda faltam 5. Depois nós temos o processo 3, com uma quantidade de 6, ele executa 3, então faltam 3. Depois a fila, na ordem que estava, nós temos o processo 0. O processo 0 possui um quantum de 3, mas ele só executa 2, então por isso ele utiliza um tempo menor, porque ao finalizar ele deixa o processador, ele não fica no processador o tempo do quantum, mas o tempo máximo do quantum, ou quanto ele precisa de processo, que ele precisaria de 2. O próximo na fila seria o 1, mas ele já terminou sua execução, então o processo 2 volta para ser executado, executa mais 3 tempos, sobram 2. O processo 3 é executado, 3 tempos, então ele finaliza, e o processo 2 executa mais 2 e é finalizado. Então esse é o round robin. Nós temos também a análise do turnaround, e ele vai estar relacionado ao seguinte. Nós temos aqui processo 0, chega no instante 0, ele é executado de 0 a 3, depois no momento 3 ele volta para a fila. Depois que ele volta para a fila, quando ele é executado novamente? No momento 12. Então nós temos que o processo 0 chegou inicialmente, foi executado durante 3 unidades de tempo, depois voltou para a fila no instante 3 e conseguiu ser executado no instante 12. Significa então que ele tem um tempo de espera igual a 9. O processo 1 chegou no instante 1, foi executado no instante 3 e foi sua única execução. Então 3 menos 1, 2. Processo 2. Processo 2 chegou no instante 2, foi executado primeiramente no instante 6. Então nós temos aqui 6 menos 2, ele teve uma espera de 4. Ao finalizar esse processo, então no instante 9, ele voltou para a fila e foi executado de novo no instante 14. Então 14 menos 9. Ao finalizar aqui a sua execução no instante 14, que ele iniciou no instante 14, finalizou no instante 17, então ele volta para a fila no instante 17 e vai para o processador no instante 20. Então 20 menos 17, nós temos um tempo total de espera igual a 12. E com relação ao processo 3, o processo 3 chega no instante 3, é executado no instante 9, então nós temos aqui 9 menos 3. No instante 9, ele é executado até o 12, então 12 ele volta para a fila e consegue acesso ao processador de novo do 17. Então 17 menos 12, ele tem um tempo total de espera de 11. 9 mais 2 mais 12 mais 11 é o tempo total de espera desses processos. Como são 4 processos, dividimos por 4. Então o tempo médio de espera é de 8,5 unidades de tempo. Um problema do round robin é esse tempo de chaveamento de processos, troca de contexto. Então a troca de contexto ela deve ser muito rápida com relação ao tempo que esses processos utilizam a CPU. Se ela for mais próxima possível desse tempo, nós teremos um tempo ocioso da CPU muito grande. O desempenho do algoritmo depende substancialmente, como eu estava dizendo, do tamanho do quantum de tempo. Depende substancialmente do tamanho do quantum de tempo. Por um lado, se o quantum de tempo é extremamente longo, a política de round robin é igual a FCFS. Então eu tenho um tempo muito grande onde o processo pode utilizar a minha CPU e isso pode causar inanição de outros processos e assim por diante. Por outro lado, se o quantum é muito pequeno, 1 milissegundo, como exemplo, a abordagem de round robin pode resultar somente em mudanças de contexto. Então o processo ele usa por um tempo muito curto a CPU e já precisa ser trocado. E isso gera uma quantidade muito grande de troca de contextos.
Então nós temos aqui o exemplo com relação ao quantum. Se o quantum for muito pequeno, ocorrem muitas trocas, diminuindo a eficiência da CPU. Se ele for muito longo, o tempo de resposta é comprometido. Um exemplo, nós temos um processo que consome 10 unidades de tempo. Se o quantum for igual a 12, nós não temos nenhuma troca de contexto e ele é realizado durante esse período. Se nós tivermos um quantum igual a 6, só corrigir aqui, um quantum igual a 6, nós teremos uma troca de contexto, ele consome 6 unidades, depois consome 4. Se nós tivermos um quantum igual a 1, nós teremos 9 trocas de contexto. Então, esse é um dilema a ser analisado. Nós temos a possibilidade de várias trocas de contexto. Qual o tamanho do quantum, dependendo dos meus processos, que é a melhor adequação desse quantum para que eu não tenha tantas trocas de contexto e para que também eu não torne esse algoritmo semelhante a uma fila, a um FIFO. Essa é uma análise que deve ser feita durante o desenvolvimento e a implementação dessa metodologia. Temos algumas abordagens. A primeira abordagem, se eu tenho um quantum de 4 milissegundos e uma troca de contexto de 1 milissegundo. Significa que 25% do tempo da CPU é consumido em troca de processos. Eu tenho uma eficiência menor. A segunda abordagem, eu tenho o tempo de quantum 100 milissegundos e a troca de contexto 1 milissegundo. 1% do tempo de CPU é consumido na troca de processos, então eu tenho uma utilização muito maior da CPU. Um valor razoável para quantum é entre 20 e 50 milissegundos. Duas informações interessantes a respeito de turnaround é que o tempo médio do turnaround ele não melhora necessariamente à medida que o tamanho do quantum aumenta e também geralmente o tempo médio ele pode ser melhorado quando a maioria dos processos termina o seu próximo pico de CPU em um único quantum de tempo. Então são duas informações interessantes nessa análise do quantum. Vamos então para esse exemplo usando o conceito de turnaround e verificando como o quantum influencia nesse turnaround. Nós temos então 3 processos de 10 unidades de tempo cada e um quantum de 1 unidade de tempo. Então nós temos P1, P2, P3. Cada um deles com 10 unidades de tempo para serem executadas e o quantum de 1 unidade. Então nós vamos desenhar uma linha do tempo aqui para analisar o que acontece. Então nós temos os processos, nós temos, imaginando que eles chegaram nessa ordem, então tem a execução de P1, depois a execução de P2, execução de P3, depois a execução de P1 de novo, P2, P3. Cada um deles nesse momento já consumiram 2 unidades das 10. Então nós temos P1, P2, P3 e assim nós vamos fazendo até que todos eles tenham consumido as 10 unidades de tempo em quantums de 1 unidade. Vocês verão que ao fazer os cálculos dessas entradas e saídas na fila, o nosso tempo médio é igual a 29. Se o quantum de tempo é igual a 10, então o tempo médio de turnaround cai para 20, de 29 para 20. Então, se esse tempo de mudança de contexto for incluído, o tempo médio de turnaround aumenta ainda mais para um quantum de tempo menor. Vejam que aqui nós temos um quantum de tempo menor e o tempo de turnaround vai influenciar muito mais esse caso do que nesse segundo, já que as mudanças de contexto em todos esses casos são sempre necessárias. Então, analisando ainda com relação ao round robin, embora o quantum de tempo deva ser longo comparado ao tempo de mudança, ele não deve ser longo demais. Então vocês vejam que já é uma análise, um ponto crucial na definição desse algoritmo de escalonamento para sistemas interativos.
Como apontado anteriormente, se o quantum de tempo for longo demais e esse escalonamento round robin ele é degenerado para uma política de primeiro que chega, primeiro que é servido. Uma regra prática é de que 80% dos picos de CPU devem ser menores do que o quantum de tempo. Então é necessário conhecer também o funcionamento, como os processos vão agir, e definindo que 80% dos picos sejam menores que esse valor do quantum, nós teremos um bom resultado. Um outro algoritmo de escalonamento para sistemas interativos é o algoritmo de prioridade com múltiplas filas. Ele é um algoritmo preemptivo, cada processo possui uma prioridade e os processos prontos com maior prioridade são executados primeiro. Essas prioridades são atribuídas pelo sistema dinamicamente ou de modo estatístico antes da execução do sistema. Round Robin ele pressupõe uma mesma prioridade para todos os processos. Então essa é uma alteração na proposta Round Robin. Então nós temos aqui um exemplo onde eu tenho processos de tempo real com altíssima prioridade, processos do sistema com uma prioridade um pouco mais baixa, processos interativos com uma prioridade um pouco mais baixa e processos do tipo batch com uma prioridade menor delas. Então o processo batch, por exemplo, entra na fila de prontos e ele tem uma prioridade menor, ele pode usar o processador e depois de um tempo ele é retirado do processador. Então nós temos essas filas de prioridades que cada uma delas, quando essa primeira for encerrada, então a próxima fila é atendida e assim por diante. Então primeiro a fila de maior prioridade é atendida, depois a próxima, e assim o processador percorre essas filas de prioridade. Essas prioridades estão relacionadas ao tópico que nós já apresentamos. Cada processo tem uma prioridade diferente e eles são de tipos diferentes. Então o escalonador trabalha nessas informações. Aqui mais um exemplo dessa fila. Processo do sistema, processos interativos que envolvem edição, processos batch e outros tipos de processos que podem estar relacionados a envios de execução por parte de alguns estudantes que não têm uma prioridade que vá afetar tanto o sistema. Enquanto houver processos, como eu disse, na fila de maior prioridade, todos eles são executados usando round robin. Quando essa fila acabar, a próxima prioridade então é atendida. E é necessário realizar o ajuste das prioridades de algum modo. Então essas prioridades, a definição delas vai garantir que outros processos menos prioritários não sofram inanição. Nós temos também uma alteração, uma modificação na metodologia anterior, é o algoritmo de escalonamento de múltiplas filas com realimentação, também para sistemas interativos. Ele também é preemptivo. Cada vez que um processo é executado e suspenso, ele recebe mais tempo para execução. Então, inicialmente, ele recebe um quantum e é suspenso. Então, ele muda de classe, recebe um tempo maior para execução. E assim, ele sucessivamente, se o processo então é muito demorado, vai exigir muito tempo da CPU, ele de algum modo ele é atendido, mas ele vai perdendo prioridade, de modo que ele permita que outros processos menores sejam executados também. Isso reduz o número de trocas de processos, os processos mais curtos vão terminar mais cedo e aos mais longos é dado mais tempo progressivamente. Então nós temos aqui um exemplo. Os processos iniciam com um quantum igual a 8. Caso ele precise de mais uma execução, então ele vai para o processador. No processador, se ele não finalizou ainda, ele volta na próxima fila de um quantum igual a 16. Caso ele não tenha encerrado ainda seu processo, ele vai para a próxima fila, que é uma FIFO. Se um processo precisa de 100 quanta para ser executado,
As filas que ele utilizaria seriam as filas de 1 quantum, 2 quanta, 4, 8, 16, 32, 64. Então, em cada um dos ciclos, quando ele vai ser executado no processador e volta, ele utilizaria uma dessas filas, ele teria sempre o acesso ao processador permitido, cada vez respeitando mais o seu tempo de execução, por ser um processo longo, e de algum modo ele seria finalizado. Então, inicialmente, como foi dito, ele recebe um quantum e depois ele recebe respectivamente o valor de cada uma das outras filas. Ele sofreria 7 chaveamentos para execução com filas que possuem quantums de valores diferentes. E quanto mais próximo de ser finalizado, menos frequente ele é na CPU e mais desce na fila de prioridades. Então, quanto maior é o processo, quanto mais ele exige dedicação da CPU, mais tempo vai demorar para ele ser finalizado. Então nós temos um exemplo aqui, ele entra com um quantum muito pequeno, não conseguiu finalizar sua execução, então ele recebe um quantum um pouco maior, tenta a execução novamente, um quantum um pouco maior, tenta e assim sucessivamente. O próximo algoritmo de escalonamento interativo é o SPN, que é o menor processo a ser executado como próximo da fila. Ele é a versão para sistemas interativos do SJF. Em processos interativos, a questão é que não se conhece o tempo necessário para a execução, devido a operações de computação e operações de entrada e saída. Então, como esse algoritmo pode ser empregado? Então, a utilização desse algoritmo é baseada na estimativa de tempo com base em um histórico de execuções antigas da mesma tarefa. Então, é verificado o comportamento passado do processo e é feita uma estimação do tempo para a próxima execução e assim a definição do local desse processo na fila. Nós temos também um próximo algoritmo, que é o algoritmo chamado de garantido, algoritmo de escalonamento também para sistemas interativos. Nesse caso, algumas garantias são dadas aos processos dos usuários. Se eu tenho N usuários ou N processos em um sistema monousuário, então 1 dividido por N do tempo de CPU é reservado para cada usuário. Desse modo, eu garanto que cada um deles vai conseguir ser executado na CPU e vai conseguir executar suas tarefas. Outro processo, outra metodologia também de algoritmo de escalonamento para sistemas interativos é a loteria. Cada processo recebe bilhetes que lhe dão direito a recursos do sistema, com fatias de processamento fatias iguais por bilhete. Quando o escalonamento deve ser feito, ele então sorteia um bilhete. O número do bilhete sorteado é o processo que vai ter acesso ao processador e realizar suas ações. Processos mais importantes, eles podem receber mais bilhetes, aumentando assim a sua chance e o número de vezes que terá acesso ao processador. E alguns processos podem também doar bilhetes para colaboração com outros. Então é um algoritmo que é bem dinâmico e ele está baseado nessa ideia de loteria. Na loteria, a ideia é que ela precisa garantir que todos terão sua vez de execução. Então, todos os bilhetes serão, de algum modo, sorteados em algum momento. E aí, para isso, um modo para garantir essa execução é manter 2 filas. Uma fila de bilhetes já sorteados e outra fila de bilhetes ainda não sorteados. Então, primeiro, a fila de bilhetes não sorteados ela é toda lida e executada. E ao ser executado um processo cujo bilhete foi sorteado, esse bilhete vai para a fila de já sorteados. Quando essa fila de não sorteados se esvazia, os bilhetes da lista de sorteados são transferidos a ela e reinicia o processo de sorteio para que todos os processos possam executar na CPU. Nós temos também o algoritmo Fair Share, onde o dono do processo é levado em consideração. Então, a ideia é que o processador seja dividido, compartilhado de maneira justa entre todos os donos, entre todos os usuários.
Se um usuário A possui 8 processos e um usuário B possui apenas 2 processos, então, com round robin, o que aconteceria? O usuário A ficaria com 80% da CPU e o usuário B com 20%. Nessa metodologia, cada um deles fica com 50%. Então, os processos de B seriam executados muito mais vezes do que os processos de A, tendo em vista que A tem muitos processos a serem executados e B tem um número menor. Então, nesse caso, a parcela de tempo para os dois seria dividida não pelo número de tarefas que cada um deles apresenta, mas entre eles, né? 50% para A, 50% para B. Então, nós temos aqui o exemplo, o usuário 1 tem 4 processos, o usuário 2 tem um processo. Como foi prometido 50% do uso da CPU a cada um, então nós teríamos a execução de A, depois E, B, E, C, E, D, E. Então esse usuário ele tem 50%. Pode nesse algoritmo, nessa metodologia, podem ser feitas algumas variações também. A pode ter 2/3 e B, usuário 1 ter 2/3, usuário 2, 1/3 somente. Então nós teríamos a execução de ABE, CDE, ABE, CDE e assim por diante. Essas são algumas possíveis alterações nesse algoritmo. Bom, pessoal, esses eram os algoritmos de escalonamento para sistemas interativos que nós deveríamos ver agora. Esse assunto está disponível no capítulo 2 do Tannenbaum e no capítulo 8 do Deitel. Esses livros fazem parte da nossa bibliografia e estão disponíveis na biblioteca virtual. Caso tenham alguma dúvida com relação a esse assunto, eu estou à disposição para auxiliá-los. E por hoje é só. Muito obrigado, um abraço.